A gente tem que lembrar que os tratados de oratória, sobretudo os tratados latinos, eles faziam parte da formação básica de qualquer pessoa do século XVIII. Sobretudo no mundo alemão, onde as coisas são mais sistematizadas. As crianças chegam na escola e elas cantam, no caso do mundo luterano, elas cantam hinos luteranos, né? Elas aprendem o dogma luterano e depois elas vão ter cerca de 3 horas de música, né? No começo da escola, depois do almoço, para ajudar a digestão, né? E a dispersão dos vapores malignos que do estômago subiriam ao cérebro, assim, né? Então a música teria essa função também catártica. E depois eles vão aprender latim, depois eles vão aprender a ler frases, vão aprender a ler as primeiras fábulas, e através das fábulas eles vão aprender a imitar, e depois vão imitar vários tipos de situações diferentes, antes que aprendam a escrever os seus próprios discursos, e ao mesmo tempo eles estão aprendendo música, estão aprendendo composição, estão aprendendo o canto, a solmização, que são os modos antigos de aprender, porque essas mesmas crianças da escola, elas devem fornecer a mão de obra, vamos dizer, para o calendário litúrgico, né? Para os serviços religiosos que acontecem semanalmente. Lembrar que a posição de cantor, que é a posição de professor de latim, ela envolve também o ensino musical. Ela foi exercida por grandes músicos, né? Entre eles Johann Sebastian Bach. Agora, a instituição retórica, inicialmente ela foi uma instituição oratória. Depois ela virou a instituição retórica como um fornecimento de técnicas da fala, simultaneamente técnicas da escrita para ser falada, e depois o modelo da retórica ele foi se associando às outras técnicas e às outras técnicas das outras artes. E com o tempo, tudo ficou retoricizado, tudo ficou retórico. Não era mais discurso, não era mais língua, fala. Eram técnicas, por exemplo, da arquitetura. Há uma retórica da arquitetura. Há uma retórica da música, uma retórica da pintura, uma retórica da escultura, etc. Isso até o século XVIII. No século XVIII, quando se inventou, eu diria assim, basicamente com o iluminismo, e quando a Revolução Francesa cortou a cabeça dos reis, o artista ele ficou no mato sem cachorro, porque antes havia um mecenas. Agora, na nova sociedade, vamos dizer, burguesa, se inventou algo que a antiguidade nunca conheceu, que é a originalidade. Que até o século XVIII,
um autor, ele era um autor quando ele citava auctoritas. Para fazer um discurso, ele tinha que citar alguém que tinha feito um discurso daquele gênero e alguém que prestasse. Então, por exemplo, um poeta épico do século XVIII, imagine, por exemplo, um Basílio da Gama, um Cláudio Manuel da Costa, ele vai fazer um poema épico, ele imita o Luís Vaz de Camões. Agora, o Luís Vaz de Camões imitou quem? Virgílio. E o Virgílio imitou Homero. Agora, um pouquinho antes, a gente vê, por exemplo, quando um Haydn, o Johann Sebastian Bach, ele vai tocar lá, o Mozart, ele vai tocar para o arcebispo lá de Salzburgo, na Áustria, ele chega na carruagem com os criados. E ele vai comer na cozinha, se derem comida para ele, porque pagam por empreitada. Não é o Mozart, o gênio. Isso é uma invenção do século XIX, que inventou o gênio, e a ideia de que tudo que o artista cospe agora é arte, inventou a originalidade. E nesse sentido, o passado ficou algo totalmente arruinado, esquecido, e a retórica, ela, como ela era uma técnica mimética de imitação, ela foi identificada a algo que era totalmente negativo para o novo artista. O Victor Hugo, por exemplo, metamos o martelo nas teorias, nos modelos, não há regras nem modelos. Liberou geral, cada um por si e o capital contra todos. Decus e decoro é aquilo, em latim se diz quid decet, aquilo que é decente. E aquilo que é decente é aquilo que está adequado à situação. Agora, a gente é burguês e com os burgueses a gente associou decência à moral. Então é decente eu falar tais coisas, na frente de senhoras, na frente de crianças. Ou então a gente até em inglês, a gente vê filme norte-americano, o cara fala assim, are you decent? Quer dizer, você está só de cueca com dinheiro, ou você está pelado, ou você está usando roupa e gravata, como um bom senador. Não é isso? Are you decent? Quer dizer, e a pergunta que a gente entende como decência, na verdade, ela tem um fundamento antigo. Quer dizer, você está segundo o decoro dessa situação, que em latim era decus, quer dizer, o decoro é uma adequação da minha fala ao conjunto de lugares comuns daquele gênero que eu estou usando. Então, os latinos chamavam o decoro interno, quer dizer, é a citação de uma autoridade que já fez um discurso antes, como o que eu vou fazer agora. Então é um decoro interno. E ao mesmo tempo, eu sei que tem uma adequação do meu discurso ao público para quem eu falo. Então, por exemplo, há discursos que eu falo antigamente na igreja, há discursos que eu falo em praça pública, há discursos que são usados no bordel, discursos que são usados na Câmara Municipal da cidade, no mercado. Em cada lugar tem uma adequação. Então, quer dizer, a gente tem tudo pré-estabelecido. Agora, é tão pré-estabelecido que eu devo produzir o efeito de que eu falo sem esforço e que é totalmente natural. Mas é totalmente artificial. É uma afetação. É uma afetação. Modéstia afetada, como eles diziam. É claro, eu afeto. Afetar, quer dizer, produzir o afeto. Quando eu afeto alguma coisa, eu passo por honesto,
eu produzo em outro a sensação da honestidade, que é minha, mas ele sente também isso, e daí o afeto. Em latim, o termo passio, paixão, vem do verbo pati, e eu digo patior, quer dizer, eu sofro. Então a paixão é o efeito que algo produz no meu corpo e na minha mente. Então, quer dizer, há toda uma doutrina de técnicas de produzir paixões, de produzir afetos no ouvinte, ou no leitor, ou no espectador. Então as paixões, elas são naturais. Todo homem tem essa ideia. Mas a retórica, ela codifica as paixões de acordo com o gênero. Então, por exemplo, há paixões épicas, que são próprias do heróico, há paixões cômicas, há paixões baixas, satíricas, por exemplo, do gozo que eu tenho com a obscenidade de uma sátira agressiva, ou da gracinha, do trocadilho. E tem uma paixão lírica, uma paixão do amor que o camponês tem pela pastora. O gênero, cada gênero, ele aplica, eu diria assim, um repertório, um sistema mesmo de paixões que são próprias dele. Agora, até o século XVIII, tudo que era poeta, pintor, escultor, músico, artista, vamos dizer, eles dominavam na memória o código de todas as paixões que a gente podia aplicar em cada gênero. Voltando para a escola, né? Como é que essas crianças aprendiam a compor discursos, né? Primeiro, elas aprendem a visitar esses lugares comuns da memória para produzir argumentos. Eu acho que é o trabalho do advogado, né? Eu acho que os advogados, eles mantiveram, assim, né? Até hoje, né? Eles são os grandes preservadores da tradição retórica. Depois de encontrados argumentos, eles precisam ser agora dispostos, né? Numa ordem que seja convincente, né? De modo que os argumentos mais patéticos, eles devem ser reservados para o começo e para o fim do discurso, né? Aquele final grandiloquente das sinfonias, ele não pode acontecer no meio. Bom, aí a gente entrou no âmbito da elocução, né? Uma vez disposto o esqueleto principal, agora ele precisa ser recheado. E agora a gente começa a pensar em figurações internas, coloridos, né? Agora essa música, ela começa de fato a se transformar em partitura. Os próximos passos, agora eles são relativos à interpretação dessa partitura, né? Transformar então esse papel, né? Em sons, né? Ou em oração, se for um orador, né? Ele deve falar. E de preferência, né? Esses sons devem ser executados de memória. No caso do orador, isso certamente acontece, né? E a tradição do século XIX, ela reteve isso, né? A gente vai num concurso de piano e raramente você vê um pianista que lê a partitura. Os manuais do século XVIII, eles ensinam a composição, né? Mas nós, né? Queremos traçar o caminho contrário para chegar nos elementos básicos, né?